Bora lá então. Bom dia, Naninho. Bom falar contigo. Eu já vi muito jogador brabo, mas igual você tava lá no pós-jogo de Goianésia, e com razão, né, por tudo que aconteceu. E até em cima disso, como é que foi a questão de conversas ao longo da semana e principalmente treinos? O que vocês buscaram focar para que o Vila não deixe escapar a classificação amanhã? Bom falar contigo. Bom dia. Eu acho que é uma reação normal, né, de todo atleta que quer vencer. E pela maneira que foi o jogo também, a gente não podia sair satisfeito, mas sem desespero. A gente sabe muito bem o que a gente está construindo na competição, sabe o que a gente está fazendo no dia a dia. Isso não nos abalou em nada, não mudou nada. A gente sabe que tem que ter mais atenção, sim, mas trabalhamos também em cima disso, em cima das coisas boas também que a gente fez, que não teve só esse ponto negativo na partida, embora o resultado tenha sido muito assim ruim para a gente pelo decorrer da partida, mas a gente está focado, está confiante, a gente sabe que a gente tem que dar o nosso máximo como qualquer outro jogo, sabe que é o jogo da vida, tem muita coisa nesse jogo também. Acho que mexe muito, tanto com a gente quanto o clube, torcida, mexe com todo mundo, a gente está ciente disso, mas a gente está preparado e a gente vai com tudo para conseguir essa classificação. Bom dia, Naninho. Você já voltou a mostrar aquele bom futebol, né? Aquele nível de futebol que você jogou ano passado lá no Volta Redonda. E o que você pode mostrar de diferente amanhã, já que o Vila Nova precisa muito chegar a essa semifinal, porque eu busco um título aí que não vem há 18 anos. Bom dia. Diferente, vocês vão ver amanhã, né? A gente não pode abrir o jogo, mas pode ter certeza que a gente trabalhou muito, como eu já disse, trabalhamos nas coisas boas que a gente fez, trabalhou nas coisas que precisam melhorar. E falando de mim, assim, individualmente, eu estou muito feliz, como eu sempre falo, sigo trabalhando sempre que posso, faço algo a mais para melhorar, para aumentar o meu nível. Sei que o tamanho da camisa que é o Vila, o peso que é jogar aqui, por isso eu estou tentando sempre melhorar, para estar sempre em alto nível e fazer o meu melhor. E graças a Deus eu tenho conseguido ajudar o time dentro da partida, seja com assistência, seja com gol. E também procurar ajudar em outras maneiras também, mas a gente está focado, sim, e para fazer um bom jogo. Ô Naninho, até em relação à sua consolidação desse futebol que está crescendo cada vez mais no campeonato, você é um jogador, por ser um 10, pela sua característica, pelo que se espera de você, eu acho que talvez tenha sido do ano passado para cá o jogador mais cobrado por todo mundo, por imprensa, por torcida, aqui no clube. Aproveitando o seu bom momento, você está preparado para assumir o maior protagonismo a partir de agora, por ser o 10, por ser aquele jogador que está fazendo com que os jogadores tenham muitas opções de marcar durante as partidas? Você está pronto para assumir de vez o protagonismo nesse time do Vila? Bom dia de novo. Eu acho que a palavra protagonismo fala muito de algo individual, né? E se não fosse para a gente evoluir individualmente, fazer o nosso melhor, se destacar, eu acho que ninguém tinha que entrar em campo. E isso completa. Não é um jogador só que tem que se destacar, é a equipe inteira. Eu acho que um vai completando o outro, mas, como eu já disse, eu sou atleta de futebol, eu tenho que passar por isso, passar por esse peso, passar por essa cobrança, e isso na minha vida sempre foi normal, eu lido com isso na melhor forma, e por isso que eu sempre falo que eu trabalho para poder sustentar essa pressão, entregar o meu melhor e ser o jogador que o clube espera e evoluir cada vez mais. Naninho, bom dia. O Vila venceu todos os jogos que ele disputou aqui no Oba. É uma situação que dá uma tranquilidade a mais para vocês que precisam vencer esse jogo contra o Goianésia? Bom dia. Eu acho que sim. Não tranquilidade, eu acho que todo time que joga em casa tem a obrigação de ser melhor, de propor. Bom seria que em todos os jogos a gente, como mandante, a gente vencesse, e é o que está acontecendo. Mas eu acho que a nossa torcida ajuda muito, acho que o fator casa tem que fazer diferença, tem que ser algo a nosso favor, e eu tenho certeza que vai ser, por conhecer melhor o campo, por estar próximo da nossa torcida, a energia boa, e eu tenho certeza que isso vai fazer diferença e vai levar a gente à classificação amanhã. Naninho, agora pensando na parte prática, em como o jogo deve acontecer amanhã. Com certeza vocês estão pensando da forma como vai passar cada minuto. E a gente vem falando muito na semana sobre o Goianésia montar uma retranca.
Diante disso, vocês treinaram alguma coisa diferente? Vocês praticaram alguma coisa para tentar furar uma retranca de 10, de 2 linhas de 5? Como é que foi o treinamento essa semana para isso? Bom dia. A gente treinou todas as situações, porque, como eu falei, é o jogo da vida até o momento. A gente tem que estar preparado para toda situação, seja uma situação boa, seja uma situação ruim, seja uma situação favorável no início ou no final do jogo, seja uma situação reversa. A gente tem que estar preparado para todos os momentos da partida. A gente treinou sim, a gente está muito confiante, muito focado. E eu tenho certeza que a gente vai saber lidar com maturidade amanhã na partida e ter um bom desempenho e levar o clube a essa classificação. Boa tarde, Igor. Boa tarde. Jogo decisivo, né? O Vila que estava com o pé já na final praticamente. O que você procurou trabalhar essa semana para fazer de diferente? E qual que é o tamanho da pressão para essa decisão tão grande no jogo da volta amanhã contra o Goianésia? Boa tarde. Agora faltam os 90 e poucos minutos, né? Que a gente já tinha até falado com eles, que era um confronto, um duelo de quase 190 minutos para se garantir uma classificação. Ninguém tem a vantagem, a não ser nós de jogarmos em casa, com o apoio do nosso torcedor. A questão da pressão é porque nós estamos aqui representando um grande clube, nós temos a responsabilidade de tentar fazer algo para conseguir a classificação. Existe um jogo contra o adversário que também hoje tem essas mesmas possibilidades, só que nós estamos jogando em casa, nós respeitamos muito o adversário, mas nós não podemos abrir mão daquilo que nós temos como ambição dentro da competição. É isso que nós vamos tentar fazer. O futebol é dessa forma, e assim a gente está bem maduro e consciente do que nós podemos ser em campo, principalmente para esse jogo. Boa tarde, bom dia, né, Igor? Bom dia. O que foi seu foco ao longo da semana para preparar o time?
levando em consideração que a pressão foi grande por parte do torcedor. E você muda o pensamento em relação ao que foi até a fala no pós-jogo, que teria que valorizar o adversário. Tudo é claro, tem que respeitar, mas que o Vila precisa se impor. Você muda? Você acha que, de fato, o Vila tem que se impor, mostrar sua grandeza, não aceitar como natural o que aconteceu no último jogo? Vamos falar contigo. Boa tarde. Na verdade, nós temos o costume de valorizar sempre o adversário porque é duelo. Mas nós não fugimos nunca da nossa responsabilidade, o que nós temos que assumir. E eu acredito muito do que nós já sinalizamos, acho que eu já falei várias vezes aqui, que nós temos ambição nesse campeonato e ela é bem direta. Nós não vamos fugir disso. E a responsabilidade ela só vai aumentando, porque agora vai aumentando também o nível de performance tanto do adversário, vai diminuindo a margem de erro, ela vai se aproximando muito daquilo que nós temos de ambição. E nós temos mas muita energia para se gastar nesse jogo, e nós estamos muito confiantes a isso. Muita gente se fala que talvez, com o placar que estava, poderia estar com passe na semifinal. Nós teríamos que jogar os mesmos 90 e poucos minutos, quase 100 minutos, como nós vamos ter a oportunidade amanhã. Não ia fugir nada. Poderia ter uma vantagem como essa, poderia ter tido. Só que a nossa realidade hoje é tentar cravar a classificação. E a nossa fala antes do primeiro jogo foi assim: nós temos que tentar passar para a semifinal. Se vai ser ganhando os 2 jogos, maravilha. Se vai ser ganhando um jogo e empatar outro, bom. Se vai ser nos pênaltis, ninguém sabe. O que nós temos a responsabilidade é passar para a semifinal. Nós vamos jogo a jogo dessa forma. Nós temos 90 e poucos minutos. Nós carregamos um fardo do ano passado, ter caído numa fase como essa. Para nós, pouco importa. O que importa para nós é agora. É agora. O adversário chegou para o mérito numa fase como essa, conseguiu um empate lá também para o mérito, por mais que a gente oscilou dentro do jogo, nessa questão final do jogo, na questão da bola parada, mas o adversário teve o mérito dele de conseguir concluir. Então, nós temos que ter a maturidade dentro do jogo, saber que vai ser um jogo difícil, e no momento que a gente tiver, principalmente do contexto de assumir a responsabilidade dentro do jogo, a gente ser crucial naquilo que nós temos que ser. Você citou a queda do ano passado, e eu, particularmente, eu vejo uma semelhança muito grande em relação à pressão de momento, que o Claudinei, no comando, viveu ela também, em relação à cobrança da arquibancada. Só que hoje você vive um cenário que o Vila não perde há 10 jogos, só tem uma derrota no ano. Você, durante toda essa semana, essa pressão, principalmente em relação à rede social, que você tem sido bastante cobrado pelo resultado que aconteceu em 5 minutos nessa primeira partida contra o Goianese. E aí, abusando da sua sinceridade, certamente você ficou muito focado para trabalhar algumas coisas para essa partida durante a semana. Mas você, conhecendo o futebol, a cultura do futebol brasileiro, você acha que a sua continuidade no comando passa obrigatoriamente por uma classificação? Eu vou ser sincero a vocês. Até por mim mesmo. Até por mim mesmo. Eu sou criado nesse clube aqui, gente. Eu sou criado aqui. Se tem uma coisa aqui que eu deixo bem claro, e eu acredito que o meu jeito de ser sempre vai ser esse, a partir do momento que eu sentir que eu não consigo mais ajudar, se não partir de lá, vai partir por mim. Isso aí vocês podem ter certeza absoluta. Eu tenho a maturidade, e eu falo para vocês que é bem normal, e às vezes, da forma que é conduzida as coisas, eu vejo um pouco de peso nessa situação, porque sou eu que sou criado aqui, mas se você pegar alguns números aí, e eu não gosto nunca de falar sobre isso, vocês mesmos, toda coletiva, eu nunca valorizo os números daquilo que nós temos entregado, nunca falo isso. Eu sempre tento valorizar a equipe de trabalho, sempre tento valorizar os atletas, sempre tento valorizar o contexto do clube no geral. Tem algumas coisas, principalmente, que estão sendo direcionadas, que às vezes pode ser que sejam injustas. É a primeira vez que eu falo isso. É a primeira vez que eu falo isso. Eu não frequento muito rede social, não frequento. E eu tenho a noção hoje, pela posição que eu tenho hoje, na frente do clube como esse. E as coisas, quando não acontecem em termos de resultado, que a gente hoje está analisando um resultado a partir do momento que foi 2 situações de bola parada,
onde o nosso goleiro, no contexto, não precisou fazer nenhuma intervenção importante dentro do jogo. Até então, naquele momento, o time estava bem sólido dentro do jogo. É o jogo, gente. É o jogo, faz parte. É lógico que a gente queria viver aquela situação, não. Mas o adversário também aproveitou a situação de fragilidade naquele momento, de um pouco de desconcentração. Aproveitou. O que nós temos agora são essa oportunidade. E aí eu falo para vocês com sinceridade, e eu acredito que eu já consegui provar isso dentro das minhas ações. E eu não vou mudar pela circunstância. Vou ser assim sempre. Quando eu entro pela oportunidade de estar na frente do Vila, eu entrego o meu máximo sempre. A minha vontade é a vontade do torcedor. Eu tenho um familiar em casa que torce para o clube. Eu tenho que representar, além do clube, a camisa que eu visto hoje, eu tenho que representar a minha família. É duro quando você chega em casa, você vê os seus familiares tristes com uma situação que, às vezes, você não consegue controlar todo mundo. Às vezes, alguém vai dar uma olhada na rede social. Às vezes, alguém recebe uma crítica porque tem um amigo ou porque tem uma proximidade com alguém na escola. Quando eu falo isso, às vezes, meus filhos. Quando eu falo isso, é minha esposa. Quando eu falo isso, são minhas irmãs. Às vezes, com sinceridade, eu vejo que está passando um pouco do ponto. Será que porque sou eu? Será porque sou eu? Então, foi uma posição que eu escolhi para seguir. Eu nunca cheguei aqui para dar porrada em ninguém. E eu nunca farei isso. Não é do meu feitio. Sei conviver com as cobranças, sei conviver com a pressão. Só que hoje, da forma que está sendo conduzida, da forma que está sendo construído, hoje, pelo tudo que já passou em termos da minha trajetória no clube, no ano que eu saí, agora voltando, eu vejo que está tendo um pouco de maldade nessa situação. Isso é opinião minha, tá? Isso é opinião minha, até pelos números que estão aí. Só que eu não consigo controlar. O que eu consigo controlar é aquilo que eu posso ser dentro do trabalho. Aquilo que vocês têm percepção quando eu entro para campo. E isso eu não vou negociar com ninguém. Até o último minuto que eu estiver aqui, vai ser dessa forma. E mais, com muita lealdade, principalmente com o clube. Igor, até pegando em cima disso, né, você falou que a situação do ano passado não pode interferir, que o que importa é hoje. Mas você acha que a pressão ela aumenta justamente por isso, por vir na cabeça que no ano passado o Vila foi eliminado nas quartas e pelas consequências, né, de não brigar mais uma vez pelo título, de ficar fora da Copa do Brasil? Acha que essa pressão aumenta para esse jogo de amanhã por conta disso? Aumenta porque é natural. Ela aumenta. Mas nosso time é maduro e a gente está sabendo conviver com isso. Nós temos uma trajetória aí dentro dessa competição que nós estamos há 10 jogos sem perder. Né? Vai valer a pena se a gente conseguir cravar a situação do título. Se conseguir chegar até dia 7 de abril dessa forma. Se a gente não conseguir passar de fase, tudo aquilo que nós fizemos é em vão. Né? E nós vamos ser cobrados da mesma forma. Nós temos uma grande oportunidade. Mais uma vez falando, uma grande oportunidade. Nós estamos tentando, principalmente nós como grupo, como elenco agora, como clube agora, é tentar trazer tudo aquilo que nós temos de energia positiva para conseguir dar mais um passo na competição. Nós vamos ser muito responsáveis dentro do jogo, nós sabemos da grande responsabilidade, sabemos que o nosso torcedor vai vir para campo, ele vai ser energizado daquilo que nós teremos como ações dentro do jogo. E aí, tudo isso que nós estamos falando hoje, se Deus queira, que a partir de 19 e alguma coisa, as coisas mudem. Só vai mudar como? Classificando. É assim o futebol, é assim, para mim aqui, daqui a pouco pode ser para o vizinho que está do lado, nós não vamos mudar assim o futebol, vai ser assim sempre. O que nós estamos carregando, às vezes, é uma situação de coisas do passado e a gente tem que ter muita naturalidade para saber lidar com isso e, cada vez mais, tendo a oportunidade de dar um passo à frente. Igor, depois do jogo lá em Goianésia, você falou que o Vila Nova iria evoluir como time. Essa semana de trabalho todinha se passou, você sentiu essa evolução? Senti evolução, senti confiança, senti um respaldo, principalmente. E aí tem algumas coisas assim que eu confesso para vocês, principalmente assim, quando está numa situação como essa, hoje, por exemplo,
Dentro da normalidade do futebol, vamos lá, dentro da normalidade do que vocês principalmente acompanham e têm muita experiência até também para opinar sobre isso. 10 jogos sem perder, aonde desses 10 jogos você tem 8 vitórias, ou 7 vitórias e 3 empates, para ser mais exato, acho que é isso, né? Era normal uma cobrança como essa? Normal? Talvez, e aí é uma fala deles, tá? Talvez, com alguns atletas falando, talvez se a gente tivesse perdido o jogo lá, seria normal a cobrança. O que foi a cobrança foi porque, assim, dentro do jogo, daquilo que o time estava jogando, o time estava jogando bem. Vocês confirmam ou não? O time estava jogando bem. Eu acredito que nós estávamos conseguindo controlar o adversário, tendo a possibilidade de fazer o terceiro gol. Até então, quando nós sofremos o primeiro gol, o goleiro dele teve um êxito numa defesa do Abodi. Depois, o Henrique teve também uma ação que chutou um chute muito próximo a queima-roupa dele, que ele teve o reflexo da ação rápida de defesa. Poderia ter transformado num jogo de 4-1 e transformou num jogo de final de 2-2. E eu acredito que o time performou. Agora, no final do jogo, nós desligamos um pouquinho, onde eles aproveitaram e conseguiram um empate. E nós temos que saber lidar com isso, com esse tipo de convivência. O que vai mudar muito é a ação do jogo amanhã. Se a gente conseguir, com fé em Deus, concretizar um grande jogo, fazer o nosso torcedor ficar feliz com mais um passo para a classificação, e aí depois ver o que pode acontecer na frente. E aí as coisas podem mudar tudo muito rápido. O futebol ele te proporciona isso. Ao mesmo tempo que você está sendo muito questionado e cobrado, daqui a pouco as coisas podem mudar.